Fluminense e Palmeiras, Palmeiras e Fluminense. Eu poderia estar gravando esse vídeo para fazer uma análise do confronto dos dois na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, porém, apenas um deles se classificou e o outro ficou pelo caminho. Hoje nós vamos conversar sobre a ascensão de um e a queda do outro. Mas, antes de entrarmos nos pormenores do assunto, já deixe seu like, se inscreve no canal e deixe também um comentário falando o que você pensa aí sobre a trajetória dos dois times na Copa do Mundo de Clubes. Vamos falar primeiro da queda? Vamos falar primeiro do Palmeiras? Cara, o Palmeiras, ele vinha numa pressão desde a parada do Brasileirão, né? Na parada pro Brasileirão ele vem de 2 derrotas, uma pro Flamengo dentro de casa e uma pro Cruzeiro, inclusive, onde ele toma 2 gols em 5 minutos, 10 minutos, algo assim, com a zaga reserva, é verdade, mas isso mostrava ali já um problema defensivo do Palmeiras, quando não pode contar com seus jogadores titulares, e então perde a liderança do Campeonato Brasileiro. Viaja então para participar do Mundial de Clubes e havia muito essa expectativa, né, em cima aí do time do Palmeiras, até porque, se não for o único, é um dos poucos títulos que o Palmeiras não tem em sua galeria de troféus, o Mundial de Clubes, né? Então sempre tem aquela expectativa por parte da torcida do Palmeiras de finalmente conquistar o seu primeiro título. E aí a gente vê um Palmeiras que estreia contra o Porto e que empata com gostinho de derrota, como eu falei aqui nos meus vídeos anteriores. E aí você fica naquela, tá, é contra um europeu e conseguiu empatar. Só que aí depois a gente tem o Botafogo que ganha do PSG, o Fluminense que estreia e pega o Borussia e consegue empatar com o Borussia, o Flamengo que mete 3-1 no Chelsea, e aí a gente olha para aquele empate contra o Porto e fala, o Palmeiras podia ter feito melhor, né? Realmente poderia ter ganhado aquele jogo, não só porque sobrou, mas sim porque o Porto não é lá aquelas coisas. E aí depois nós temos um Palmeiras que joga contra o Al-Ahly de uma forma muito inteligente e estratégica do Abel Ferreira no segundo tempo. E, por último, o time enfrenta o Inter Miami, sai perdendo por 2-0 e no final do segundo tempo consegue aí 2 gols com Paulinho e Maurício entrando muito bem na partida. Falando aí da fase de grupos do Palmeiras, não foi uma fase de grupos boa, não foi uma fase de grupos onde o time sobrou, né? Na verdade, teve dificuldades ali contra o Porto, teve dificuldades também contra a Inter Miami, passou perto de perder para a Inter Miami, e se perde para a Inter Miami, teria pegado o PSG nas oitavas e teria provavelmente encurtado mais ainda a sua trajetória nesse Mundial, mas passa de fase, vai às oitavas e pega um Botafogo totalmente desmoralizado no sentido de autoestima. Um Botafogo que se achou minúsculo perante o Palmeiras, um time que ele enfrenta várias vezes ao longo do ano em todos os campeonatos nacionais. E internacionais também, porque a gente tem que lembrar que Botafogo e Palmeiras já se enfrentaram, por exemplo, na Libertadores do ano passado, onde o Botafogo foi superior e se classificou diante do Palmeiras dentro do Allianz Parque. Mas o Botafogo chega muito covarde para brigar com o Palmeiras, e isso faz com que o Palmeiras consiga passar do Botafogo, ainda assim com uma grande ineficiência do seu ataque, que só consegue abrir o placar aos 100 minutos de jogo. E aí a gente tem que falar aqui do ataque do Palmeiras, um ataque muito pouco eficaz. O Vitor Roque não mostrou até agora a que veio. O Facundo Torres, para mim, joga muito abaixo daquilo que foi pago nele, daquilo que eu acho que ele deveria estar mostrando já. A gente tem um Estevão que já deixou claro em uma entrevista que já estava com a cabeça em outro lugar, e não no Palmeiras. A gente tem um Paulinho que tem sido a salvação do time, tem saído do banco de reservas e entregando boas atuações, entregando gols, só que com apenas 30 minutos para serem jogados por jogo. Isso faz com que a utilização dele se torne muito limitada e, inclusive, passará por uma cirurgia. Então, não poderemos contar aí com o Paulinho no time do Palmeiras para o resto da temporada. Aí você tem o Rafael Veiga, que nem de longe está lembrando o auge dele, mas você tem algumas boas notícias, como, por exemplo, o Maurício. O Maurício pede passagem, o Maurício está jogando bem. O Alan, um garoto da base do Palmeiras, pode ser o próximo lançamento aí da base, né? Nós tivemos recentemente o Hendrick, depois o Estevão, quem sabe o Alan aí não vai ser o próximo, né? A gente tem também o Richard Rios, que fez uma Copa do Mundo de Clubes, individualmente falando, muito boa. E o Aníbal estava pelo mesmo caminho, ele estava indo na mesma direção até que ele foi prejudicado pela lesão que ele teve. Então, assim, quando a gente fala do time do Palmeiras, quando a gente vai falar de peças, a gente tem uma zaga muito boa, titular, uma zaga titular muito boa e um meio-campo titular muito bom também. O ataque titular não é bom, não tem convencido, não tem feito grandes atuações. E quando a gente olha para o banco de reservas, as peças que entram não conseguem manter o nível do time à altura.
E aí a gente chega no jogo contra o Chelsea, um jogo onde justamente o banco de reservas precisou ser muito utilizado. A zaga era totalmente reserva, com o Mikael e Bruno Fux, e nós tivemos a lateral esquerda reserva também, já que o Piquerez estava suspenso. Tivemos Vanderlan na lateral esquerda, que não deu conta do recado. A gente tem ali, como primeiro volante, o Emiliano Martinez, já que o Aníbal, apesar de estar voltando de lesão, ainda não conseguia começar jogando. Então, todas essas alterações aí do sistema defensivo do Palmeiras comprometeu em muito a integridade da defesa do time. Pode colocar na conta da zaga, na conta do meio-campo totalmente despovoado no primeiro tempo e na conta da falha do Everton no segundo gol, a derrota do Palmeiras para o Chelsea. Todos esses fatores contribuíram para que o Palmeiras não se classificasse diante do Chelsea e mais, não jogasse bem na maior parte do tempo. O Palmeiras acorda para a vida na volta do intervalo, joga bem, né? Chega ao empate com um chute improvável do Estevão. Acho que ninguém acreditou que aquele chute ia entrar. Acho que nem ele mesmo, porque a cara que ele faz ali na comemoração é de total surpresa. Mas fato é que o chute entra, 1-1, e depois o Chelsea, numa jogada dentro da pequena área, a bola desvia, tem um leve desvio no Giai, mas a falha é do Everton, porque ele não tem tempo de reação, de pelo menos, né, tentar dar uma espalmada ali na bola, dar uma braçada, sei lá o quê, que a gente vê muitas vezes o goleiro tendo, né? Ele não teve reflexo, ele não teve tempo de reação e tomou o gol. Então, assim, fica o questionamento, o que o Abel vai fazer com esse time no segundo semestre? Um segundo semestre que não vai ter mais Estevão. Um segundo semestre onde o Paulinho estará em recuperação e não estará disponível nem por sequer 30 minutos. Um segundo semestre onde você vai ter que reinventar o seu ataque, que não tem sido eficaz. E vale lembrar que a janela do meio do ano ainda está rolando, né? E depois dessa exposição que os jogadores tiveram no Mundial, não me surpreenderia se chegasse uma oferta forte para levar o Richard Rios para a Europa, por exemplo, que jogou demais. Então, assim, é tempo de Abel Ferreira pensar o que é que ele vai fazer com o segundo semestre do Palmeiras, caso o Palmeiras ainda queira levantar uma taça nesse segundo semestre. O clube ainda disputa Libertadores, ainda disputa a Copa do Brasil e ainda disputa o Brasileirão. Mas do jeito que tá, não vai conseguir ir longe em nenhuma dessas competições, já que o nível tem sido cada vez mais alto e exige do Palmeiras um time que ataque, um time que faça gols. Não apenas um time que, quando titular, é consistente defensivamente falando, mas um time que o titular tem que fazer gols também. Ou é isso, ou então a gente vai ver aí um menino da base surgindo e salvando a pele do Abel, ou mais difícil, um cenário assim, apenas se for catastrófico, a gente vê o Abel encerrando o ciclo dele. Mas esse eu acho que é o mais difícil de todos. Acho que, no geral, ele vai conseguir se reinventar em alguns pontos, vai conseguir ele quebrar a cabeça e fazer com que o Palmeiras siga vivo nessas competições. Porém, eu não sei se isso vai ser suficiente para fazer com que o time levante mais uma taça até o final do ano. Ele vai ter muito trabalho com esse time, que não é ruim, mas cujas peças que estão lá hoje, pelo menos as titulares do meio para frente, não conseguem se mostrar suficientes e eficazes. Agora vamos falar da grande surpresa desse Mundial, da surpresa brasileira, do time que está em ascensão. Como o Renato Gaúcho citou em uma de suas entrevistas recentes, o Fluminense era considerado o patinho feio, muito porque entre os 4 brasileiros que foram classificados, ele era o time com menos investimento. E depois, quando a gente olha para as oitavas de final, dentre os 16 times que se classificaram para as oitavas, ele também era um dos com menos investimento, se não o mais. Essa informação eu não tenho com certeza. Mas fato é de que o Fluminense ele vem surpreendendo desde a sua estreia. A gente não pode esquecer que o Fluminense estreou contra o Borussia Dortmund, uma grande pedrada, e ainda assim conseguiu segurar ali um empate contra um time que performa entre os top times ali da Bundesliga do campeonato alemão. Então o Fluminense ele já surpreende aí, porque muita gente já esperava que o Fluminense não fosse ganhar e fosse inclusive sofrer nesse jogo. Depois ele fez a tarefa de casa contra os outros 2 times aí da fase de grupos, e ele vai para as oitavas pegando logo quem? A Inter de Milão, que foi vice-campeã da Champions League, foi vice também em vários outros campeonatos que participou. A Inter, coitada, não ganhou absolutamente nada, mas que ainda assim é um grande time. E aí, quando o Fluminense se vê diante de uma Inter de Milão e depois, possivelmente, no caminho do Manchester City, muita gente deu o Fluminense como morto, né? E o Fluminense surpreende, o Fluminense espelha ali a formação tática da Inter de Milão, dedo do Renato Gaúcho, que se mostrou um grande entendedor de tática, embora ele queira construir a todo custo esse personagem falastrão, esse personagem largadão, soberbo, arrogante.
ele não consegue, porque na prática ele se mostra um cara humilde, um cara que entende aquilo que está acontecendo dentro das quatro linhas, um cara que estuda sim o outro time e um cara que tem estrela, porque ele sabe fazer as alterações que contribuem para que o jogo do Fluminense continue em alto nível e muitas vezes as peças que vieram do banco foram peças que fizeram gols importantes, como é o caso do Hércules, por exemplo. Então o Fluminense faz um grande jogo contra a Inter de Milão e fica à espera do seu oponente. Todo mundo cravava que seria o Manchester City, que jogaria com o Al Hilal. Mas tamanha foi a surpresa quando nós vimos o grande jogo que o Al Hilal fez contra o Manchester City, classificando-se assim para jogar contra o Fluminense nas quartas de final. E aí ficou aquele clima de jogão, né? Porque seriam os dois patinhos feios de suas respectivas partidas. O Flu não era credibilizado, né, a passar diante da Inter de Milão, assim como o Al Hilal também não tinha crédito para passar diante do Manchester City. Então nós tivemos aí o Fluminense contra o Al Hilal e mais uma vez o Fluminense se mostrou capaz e suficiente de superar o outro time. E dessa vez de uma forma mais tranquila, tá? O Fluminense não sofreu tanto, o Fluminense não sei se contou aí com o desgaste físico do time do Al Hilal, que tinha disputado, né, prorrogações contra o time do City, mas aí é azar deles, né? O Fluminense não tem nada a ver com isso, foi lá, fez o primeiro gol, depois tomou um empate, mas na reta final do segundo tempo, com a entrada do Hércules, com o dedo do Renato Gaúcho, vai lá e faz 2-1 e consegue garantir uma vitória que não foi tranquila, mas que foi controlada, que não teve grandes sustos. E agora o Fluminense vai pegar quem? Vai pegar o Chelsea, né, que passou do Palmeiras, e pega um Chelsea que, na minha opinião, é muito preguiçoso. Na minha opinião, é um time que poderia muito mais, dado as peças que tem, mas que joga assim com uma falta de disposição, com uma nhaca danada. E não me surpreenderia nada caso o Fluminense passasse e chegasse na final, por exemplo. Se vai ganhar a final ou não, isso aí é uma outra conversa, é outros 500, porque o lado de lá da chave é um lado onde são times apenas da primeira prateleira. Mas não me surpreenderia nada se o Fluminense fosse lá e ganhasse, inclusive com autoridade, do Chelsea, porque o Flamengo já ganhou desse mesmo Chelsea e porque esse Fluminense já fez bons jogos contra a Inter de Milão, fez um bom jogo contra o Borussia Dortmund na sua estreia e ganhou do Al Hilal. O Chelsea, eu arrisco dizer que só chega à semifinal porque em seu caminho ele não teve nenhum time que estava tendo ali um bom desempenho, nenhum time que estava embalado. O Monterrey não foi esse time e o Palmeiras também não. Mas dessa vez o Chelsea vai pegar um Fluminense embalado, um Fluminense que vem de grandes vitórias, de grandes atuações, e eu arrisco dizer que o Flusão vai bater na final. E cara, no geral, eu acho que é isso. Grandes surpresas nesse Mundial, um time que era cotado como um dos favoritos, com boas atuações, que era o Palmeiras, não entrega aquilo que se estava esperando dele, e um time que não se tinha muitas expectativas em cima dele, como era o caso do Fluminense, vem surpreendendo e jogando muita bola. Mas e você? O que você acha? Faltou alguma coisa nessa análise ou você acha que algum ponto está equivocado? Deixe sua contribuição nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!